Amém, irmãos? É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Foi um pouquinho difícil chegar aqui hoje. Tem dias que é mais difícil, né? Mas nós estamos aqui. Amém? Eu quero hoje agradecer primeiramente a Deus por estar aqui e justificar a ausência da minha família. Minha filha, ela está trabalhando, não deu para ela estar, e a minha esposa também está lá, minha filha. Amém? Eu quero convidar você e agradecer também, mandar um abraço, já que está gravado aí, né? Vai ficar gravado. Nosso irmão Bené lá de Silvio Jardim e o pastor Roberto. Mandar um abraço para eles aí. Quero também me desculpar, porque é a última vez que vocês me esperando aqui, eu em casa, porque na verdade eu acabei confundindo e enfim, acabou que eu não consegui chegar aqui. Bom, irmãos, vamos à palavra de Deus. Está em Mateus, capítulo de número 6, tá? Uma palavra que todo mundo conhece. Nós vamos estar meditando nessa palavra. Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, apenas esse versículo. Amém? Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Podemos ler? Amém. Sentado mesmo faremos a leitura. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Bom, primeiro, antes de começar a pregar, eu gostaria de introduzir essa mensagem dizendo que reino de Deus e reino dos céus são a mesma coisa. Essas duas são a mesma coisa. Segundo, corrigir uma coisa que há muitos anos as pessoas vêm pregando de forma errada, né? É bom a gente aplicar isso aqui. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está errado. Então, se você tinha esse costume de citar esse versículo, de pregar esse versículo, dizendo que se você buscar as demais coisas, se você buscar o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, está errado. O xizinho vermelho. Tá? Por quê? Porque o texto diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas, e não as demais. As demais coisas me coloca fora do texto. Estas coisas é um pronome demonstrativo na língua portuguesa daquilo que está próximo de mim, daquilo que eu tenho necessidade, daquilo que eu preciso para sobreviver, daquilo que eu preciso de forma diária. Por isso Jesus, ensinando a oração, modelo, ele disse: o Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Deus, ele provê a necessidade, não o capricho. Então, quando eu digo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Deus está nos ensinando, a palavra está nos ensinando que o amanhã não é nosso, que o ontem não é nosso, que o ontem não existiu, que o amanhã não existe. Pode existir, pode não existir, e que na verdade o que existe é o hoje. Porque ele proveu hoje. E o amanhã? Ele provê amanhã. E depois da manhã? Ele provê depois da manhã. Quanto mais nós nos preocupamos com o amanhã, mais nós deixamos de existir, mais nós deixamos de viver. E isso passa em nossa cabeça uma sensação de que os dias estão passando rápido. Gente, ontem era janeiro. Olha, hoje já é 15 de outubro, 17 de outubro, 20 de outubro, 2 de novembro, meu Deus, finados. Olha, agora há pouco era janeiro, mas não é. É porque nós estamos no futuro e não no presente.
Amanhã, depois da manhã, sábado, domingo tem isso, aquilo, domingo é eleição, domingo é o jogo do Flamengo, domingo eu tenho que ir na casa da minha cunhada. A gente está sempre no amanhã, nunca no hoje. Por que nós não somos abençoados? Porque nós estamos no amanhã. Deus não é amanhã, Deus é hoje. Deus te procura hoje, pastora Ivani, e nós estamos lá amanhã. E Deus chega aqui, cadê? Eu estou te procurando no hoje, você está no amanhã. Deus tem bênção para quando? Para o amanhã? Não, para hoje. Quando é que Deus vai te abençoar, vai te prosperar amanhã? Não. Hoje, Ele te abençoa hoje. Porque o amanhã pode não existir. O amanhã, há quem diga, né? É uma canção que diz que amanhã pode ser tarde demais. Então, qual é o dia de desfrutar da glória de Deus? Hoje. Nós estamos no ranking como o país número 1 em ansiedade. O país que tem o maior número de pessoas ansiosas é o Brasil, do mundo. E o que significa isso? Falta de desenvolvimento de relacionamento com Deus. Quanto menos relacionamento eu tenho com Deus, mais ansiedade eu tenho. Quanto mais dependente de Deus, menos ansiedade eu tenho. Porque eu estou dependente de Deus. Eu confio em Deus, acredito em Deus. Então quando Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas é estas que Jesus está falando? As que estão no texto. Se você reparar, 32, 31, 30, você vai regredindo, você vai voltando no texto, ele vai te mostrar que coisas são essas. É o alimento diário, é a provisão diária. Uma vez Paulo, em uma das suas cartas, ele falou uma coisa, e uma vez eu fui contestado, né? Ou melhor, fui interrogado, por que eu não pregava nas cartas paulinas? Né? Por que você, eu te acompanho direto, mas eu nunca vi você pregando sobre as cartas paulinas. Primeiro eu falei para a pessoa assim, bom, um dia eu vou pregar, tomara que você esteja preparado para ouvir. A segunda coisa que eu falei assim, eu falei para a pessoa, se eu pregar, escuta aí que está sendo gravado, se eu pregar nas cartas paulinas, eu vou desviar muitos crentes. Aí a pessoa regalou o olho e falou, como assim desviar muitos crentes? Eu falei, vou desviar muito crente. Se eu pregar nas cartas paulinas, eu vou tirar muitas pessoas da igreja. Aí a pessoa não entendeu nada, eu também não expliquei. Depois de muito tempo, eu voltei o assunto com a pessoa e falei, sabe por que eu falei para você que se eu pregar nas cartas paulinas, eu vou tirar muitas pessoas da igreja? Eu vou te falar agora por quê. Porque Paulo disse em uma das suas cartas, tendo o que comer e o que vestir, estáis satisfeito. Bom, aqui eu já começo a bater. Você procura um ser humano que está satisfeito com o que tem de comer e de vestir. Esse é o primeiro ponto. Depois em Colossenses 3, versículo 1, ele disse, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que vêm de cima e não pensai nas coisas que são de baixo. Procura um ser humano que só pensa nas coisas de cima e não pensa nas coisas que são de baixo. 2. Aí você vai para Romanos 8, 18, se não me falha a memória, 17 e 18. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que ele nos revelará. O que significa isso? Tenha prazer na aflição. Irmãos, qual é o ser humano que vai pegar um microfone e vai dizer assim, irmãos, eu estou muito feliz com Jesus, sabe? Eu estou muito realizado porque eu estou passando uma aflição. Qual é a pessoa que fala isso? Isso é evangelho. Depois, em outra carta, Paulo disse assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isso não é sentido figurado, é sentido literário. Ele trazia em seu corpo as marcas, os vergões, as marcas com que era marcado, com os açoites, com as intempéries da vida, com os problemas da vida. Paulo se gloriava por ser prisioneiro de Cristo. E eu disse para a pessoa, você quer que eu continue ou paro? Se você quiser eu continuo. Paulo foi preso, Paulo passou fome, passou frio, teve privações. Paulo trabalhou no trabalho para não ser pesado para a obra de Deus. E tem muitas pessoas que,
Está dado o recado aí. Tem muitas pessoas. Você vive de quê? Qual é a sua profissão? Eu vivo da obra. Eu vivo da obra, sou funcionário do reino. Mas Paulo trabalhou para não ser pesado. Trabalhava fazendo tenda e não contenda. Trabalhava fazendo tenda, pregava a palavra. Trabalhava material e trabalhava espiritual. Tinha todas as razões, todos os motivos para dizer assim, não, vou ficar só da obra e a igreja me banca. Mas ele trabalhava. Então, quando nós deparamos com esse texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, dá uma vontade de falar as demais coisas, né? Mas está errado. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu ia pregar 5 atitudes de uma mentalidade de reino. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar algumas atitudes de mentalidade de reino. E pode ser que o tempo não seja suficiente. Primeira atitude de uma mentalidade de reino. Primeira atitude. Prioridade. Essa é a primeira atitude. Prioridade, essa palavra prioridade não tem no plural. Prioridade é prioridade. Não existe prioridade. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, prioridade é prioridade. Não, prioridade é prioridade. O que é prioridade na tua vida? Para quem você mais se dedica o tempo? Porque para quem você mais se dedica, isso aqui, irmãos, é muito forte que eu vou falar. Eu já estive dentro do que eu estou falando agora. Para quem você mais dedica o seu tempo, esse é o teu Deus. Ah, mas eu estou trabalhando. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, eu trabalho em 5 empregos. Eu trabalho em 5 empregos. É mesmo? E enche a boca para falar, eu trabalho em 5 empregos. Aí, ele tem uma criança pequena, não sei como, né, mas tem filho, 5 empregos. Tem uma criança pequena, já de 6, 7 anos, sei lá, e vai trabalhar. E quando ele chega em casa, que ele abre o portão, o garotinho está brincando lá no quintal, o garotinho olha assim e sai correndo, mamãe, tem um cara invadindo a nossa casa, tem um moço invadindo a nossa casa. E a mulher vem desesperada, o que foi, meu filho? Tranca o portão, pelo amor de Deus. E aí a mulher olha e fala assim, ah não, meu filho, esse é seu pai. Mãe, eu tenho um pai, que legal, que bom. O cara trabalha em 5 empregos, se ele não tem tempo para a família, como é que ele vai ter tempo para Deus? Aí você pergunta para ele se a vida dele melhorou. Pergunta para ele se ele ficou rico. Pergunta para ele o que ele agregou, o que ele acrescentou na vida dele. Ele está perdendo o maior patrimônio que é a família. Ele está perdendo a maior parte da vida dele no trabalho. Isso vai repercutir na saúde mental dele. Ele vai desenvolver uma ansiedade. Ele pode desenvolver o que nós chamamos de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ele pode desenvolver um burnout. O que é burnout? Um transtorno cujo é desenvolvido quando a pessoa trabalha em excesso. É quando a pessoa se escraviza trabalhando. Então a primeira atitude de uma mentalidade de reino é a prioridade. O que é prioridade? Eu paro tudo, eu esqueço tudo, eu abro mão de tudo só para fazer aquilo. Acabou. É fato, é simples. Deus chegou para Abraão, ou melhor, Deus chegou para Abraão e disse, olha, eu quero o teu filho, o teu único filho. Olha que Abraão tinha o Ismael. E por que Deus falou o único filho? Porque o que conta para Deus é da promessa, da escrava não conta. Sabe o que significa isso? O que conta que você dá para Deus não é o que sobra, é o que você tem de essência. Sabe? É quando você levanta as primeiras obras e dobra o seu joelho para agradecer a Deus pela uma noite que você teve. Quando na verdade hoje, vocês sabem disso, as pessoas dormem com esse raio desse negócio na mão e acordam com esse raio desse negócio na mão. Outro dia eu falei que a família está em extinção, ou entrará em extinção, não tem mais diálogo. Isso aqui veio para separar as pessoas que estão próximas e unir as pessoas que estão distantes. Tudo bem, está unindo as pessoas que estão distantes, mas estão separando as pessoas que estão próximas. E aí? Existe uma coisa chamada monofobia. Monofobia são pessoas que são dependentes disso aqui. Existe no Brasil, em algum estado, se eu não me engano, em São Paulo, depois eu posso corrigir isso aí, mas existe um centro de tratamento só para as pessoas dependentes disso aqui. São pessoas dependentes.
Recentemente eu postei um vídeo que foi muito bem elaborado de uma criança que ia para o banheiro com o celular, dormia com o celular, acordava com o celular, comia com o celular, fazia suas necessidades com o celular. Ou seja, uma criança tão pequena, já dependente e doente por estar escravizado à tecnologia. Então a primeira atitude de uma pessoa que tem uma mentalidade de reino é prioridade. Qual é a segunda coisa, ou a segunda atitude de uma pessoa que tem a mentalidade de reino? A segunda coisa é pensar grande. Deus é grande. E Deus não pensa pequeno. E se você pensa pequeno, você está em desarmonia com Deus. Se você pensa pequeno, há uma probabilidade muito grande de Tiago 4,4 estar se cumprindo na tua vida. Pedir e não recebeis porque pediste mal. Por que uma pessoa não recebe? Por que a pessoa nunca consegue alcançar o objetivo? Porque pede mal. Porque pede pequeno. Né? E Deus não tem. A linguagem de Deus não é uma linguagem de coisas pequenas. A linguagem de Deus é uma linguagem de coisas grandes. Então você tem que elaborar bem a sua pergunta, corrigir rota, reformular a sua pergunta, reformular o seu pedido. Irmãos, eu fico pensando, a pessoa pede uma coisa de manhã, na hora do almoço ela muda de ideia e pede outra coisa, à tarde ela pede uma outra coisa, à noite ela está no quarto pedido. Chega à noite, Deus fala para ela assim, bom, é o seguinte, de manhã você pediu uma coisa, no meio-dia você mudou, à tarde você reformulou, à noite agora você está com outra pergunta que não tem nada a ver com as três últimas. Afinal de contas, o que você quer? Eu preciso entender melhor o que você busca, o que você... Quando Jesus chegou para o cego de Jericó, ele disse assim, o que queres que eu te faça? Isso é uma objetividade, prioridade. Né? Ele joga a responsabilidade para você. O que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu seja curado. Então o que Jesus disse para ele? Vá, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E naquele momento o cego ficou curado. É você trabalhar, né? É você elaborar a objetividade. Deus é o objetivo. O que nós falamos aqui no Rio, né? Um bom carioca, papo reto. O que você quer? O que você precisa? Qual é a sua necessidade? O que você está passando? E você tem que falar com Deus. Terceira coisa, irmãos, terceira atitude de uma mentalidade de reino. Para isso eu quero exemplificar. Recentemente, eu tive a oportunidade de estar com a sua esposa, né? Foi ontem, né? Até falei para ela que eu sofri uma ação tão grande que eu pensei que eu ia morrer. Um ataque, sabe? Que eu pensei que eu nunca ia passar. E eu quero exemplificar dizendo o seguinte. As grandes lutas, os grandes conflitos, é sinal, é forte isso. Os grandes conflitos pessoais é uma grande demonstração, pastor Ivani, que Deus está muito próximo de nós. Está muito próximo. Meu Deus, eu estou com muita ansiedade. Meu Deus, parece que eu vou morrer. Meu Deus, eu estou perdendo o ar, eu estou com falta de ar. Meu Deus, que é isso que está acontecendo em mim? Que o ser humano, irmãos, é uma bomba. É uma bomba pronto para explodir. Pronto para estourar. E o que está acontecendo, meu Deus? Sabe o que é isso? Deus está falando para você. Sabe por que esse conflito? Porque eu estou muito próximo de você. Então, quando eu me aproximo tanto de você, por você ser miserável, por você ser pecador, você vai sentir uma pressão muito grande, uma carga muito grande. E essa carga vai gerar em você ansiedade, medo, desconforto, descontrole, insegurança. Vai gerar isso em você. Quanto mais Deus, é o contrário, quanto mais Deus se aproxima de você, mais ainda você vai ver a realidade, a miserabilidade que você é. E quanto mais você se distancia de Deus, mais você se sente o cara. Quanto mais você se distancia de Deus, mais você vai dizer, eu fiz, eu posso, eu sou o cara, o meu é o melhor, né? Eu tenho que estar presente para eu movimentar, que senão não movimento. Mas quanto mais Deus se aproxima de você, mais você vai dizer, como eu sou dependente de Deus. Se não fosse Deus, já não estaria aqui. Olha como é que muda as coisas. Eu sou muito grata a Deus por eu estar aqui, porque já era para eu estar morto. Isso é gratidão pela proximidade de Deus. Então não se preocupa não.
Ah, eu estou ansioso, que legal. Ah, eu estou com medo, que bom. Ah, eu estou angustiado. É mesmo? Oh, legal. Por quê? Porque se você falar assim, eu não tenho angústia, não tenho medo, não tenho dúvida, não tenho ansiedade, eu vou sair de perto de você, eu vou achar que você é um espírito. Nos dias que nós estamos vivendo, todo mundo tem alguma coisinha. É uma ansiedade, é uma tristeza, é uma angústia, é uma decepção, é uma frustração. Aliás, qual ser humano que nunca se frustrou? Principalmente com pessoas que vivem nos frustrando, que vivem nos decepcionando. Você faz tudo para uma pessoa, você ajuda uma pessoa, tira a pessoa lá da lama, tira a pessoa do poço, e a pessoa consegue se estabilizar na vida, nem te atender, te atende mais. Passa pela rua, finge que não te vê. É o ser humano, é a complexidade do ser humano. Então, os grandes conflitos, tá, é sinal de que Deus está muito próximo. Essa é uma realidade do reino de Deus. Os grandes conflitos é a proximidade de Deus para com nós. Mas também os grandes conflitos é uma oportunidade de desenvolver relacionamento. Por exemplo, quando há um conflito familiar, né, de repente a esposa não entende o esposo, os filhos, e aquele, o famoso arranca-rabo que a gente fala, aquela coisa, aquelas farpas, e sabe, conflito familiar, o que significa isso? É um termômetro, é um semáforo que está ali, um sinal de alerta, de atenção, para você desenvolver, reformular relacionamento. É para você reestruturar. Com o passar do tempo, a nossa estrutura, ela vai sofrendo, é tempestade, é vento, é chuva, é as intempéries da vida, e vai corroendo, vai desgastando, vai sofrendo fragmentos, dano. E o que precisa? Reestruturar, rebocar, reforçar. E eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa para vocês nessa noite. O reforço de Deus está chegando nessa noite. Deus está reestruturando, Deus está preenchendo, Deus está corrigindo coisas que podem comprometer a tua vida pessoal e espiritual. Outra coisa que eu quero falar aqui nessa noite, irmãos, é uma coisa muito importante. Outro dia eu estava falando sobre isso, é sobre ferida mortal nos ossos. Já viu ferida nos ossos? Já teve ferida nos ossos? Já ficou sabendo de alguém que teve ferida nos ossos? O Salmo 42 fala sobre ferida nos ossos. E o que significa isso, ferida nos ossos, né? Primeiro que quem escreveu o Salmo 42, ele está em grande conflito. Quem escreveu o Salmo 42 está com uma depressão acentuada. Primeiro que quem escreveu o Salmo 42 está com a emoção oscilante, está numa gangorra, sobe e desce. Sobe. Já viu aquelas pessoas que no culto elas estão alegres, felizes? Ai, Vani, que benção. Pastor Vai, como é que tá? Tá trabalhando hoje? Eu pensei que era a folga dele, Vani. Não, está trabalhando hoje. Aí no outro culto, pode ser, Vani. Pastor Wagner, tudo bem? Tá. Você não entende, a pessoa está de um jeito, daqui a pouco está fechada. O que é isso? É o Salmo 42, é a gangorra. Sobe e desce, sobe e desce. Um dia ela crê que vai conquistar o mundo, outro dia ela crê que nem as coisas mínimas, nem as coisas simples ela tem condição de conquistar. O que é isso? Oscilação de humor, oscilação de sentimento. Oscilação. Pode ser que ela tenha um transtorno, que hoje tudo é transtorno. Pode ser que ela seja um borderline, não estou diagnosticando ninguém. Pode ser que sim, pode ser que ela está desenvolvendo traços aí, não estou dizendo que ela tem, mas pode ser que tenha. Então ela está, sobe e desce, sobe e desce. E aí o Salmo 42 fala sobre ferida mortal nos ossos. O que é ferida mortal nos ossos? É quando eu digo, eu não aguento mais, eu tenho que parar, alguém tem que me ajudar. Essa é a maior crise do ser humano, é o último degrau do ser humano, é quando ele diz assim, gente, me ajuda, eu não aguento. Está pesado demais para mim. Choro compulsivo, dificuldade para dormir. Irmãos, quando a gente fala de dificuldade para dormir, não é dificuldade de sono não, é dificuldade para dormir, é diferente. Você dorme, mas não dorme. Já viu as pessoas que acordam bocejando? Já viu ou não? Acordou de manhã, 7 da manhã, acordou bocejando, não dormiu a noite toda, não era para acordar bocejando, não era para acordar com sono.
E por que ela acordou com sono, cansada? Porque nem dormindo uma pessoa para de pensar. Mesmo dormindo você está pensando. Já viu alguém aqui, de repente pode acontecer isso? Comigo acontece, infelizmente comigo acontece. Tomara que eu não seja o único nessa igreja. Mas já viu uma pessoa, pastor Wagner, que a mente dela parece a Marginal Tietê? A Marginal, né, a rodovia. Em dias, né, como você vê na reportagem aí, ou Avenida Brasil, vamos falar nossa ideia, Avenida Brasil, dia de sexta-feira voltando, à noite. A mente de algumas pessoas parece a Avenida Brasil em dia de sexta-feira à noite. Um monte de coisa na cabeça, não é verdade? Você pensa numa coisa, pensa na outra, pensa na outra, pensa na outra, pensa na outra, e aquilo fica na tua cabeça, né? Aquele congestionamento, um monte de coisa. Isso te dá cansaço psicológico. E quando você vai dormir, você dorme e não descansa. Por quê? Porque você está com alto fluxo na tua mente. Não é verdade? Você, por exemplo... Aqui, ó, vou fazer uma demonstração. Gente, aonde que eu coloquei meu celular? Ele estava aqui agora há pouco. Sangue de Jesus tem poder. O diabo está furioso. Meu Deus, cadê meu celular? Eu preciso fazer uma ligação. Mãe, pai, meu amor, o celular está na sua mão. O que é isso? É chamado de alto fluxo. Alto fluxo. É um celular, é uma caneta, é um pente. Para quem pode, né? Pente, escova, alguma coisa dessa natureza. O que é isso aí? O cérebro trancou, apagou por milésimo de segundo. E você esqueceu das coisas que jamais você esqueceria se o seu cérebro tivesse aceso. Ele apagou por milésimo de segundo e te devolveu logo após. Estou ficando maluco. Está aqui na minha mão. Que coisa. Pois é. Então isso é um fenômeno o quê? De alto fluxo. Irmãos, o cérebro é mais inteligente do que você. Então ele te tranca, ele apaga para conservar a energia e te devolver. Você pode ver que logo depois você lembra. Bom, o reino de Deus é uma prioridade. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus através de Jesus Cristo dentro da igreja. Então a igreja é o governo de Deus, a igreja é o reino de Deus. É por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. E para ser o reino é preciso ter... Eu vou falar algumas coisas aqui, não vou limitar, mas eu vou falar algumas coisas. Para que seja um reino, tem que ter algumas coisas. Primeiro, para que seja um reino, tem que ter um rei. Correto? Para ter um reino, para ser protocolado o reino, tem que ter um rei. Um reino tem rei. E quem é o nosso rei? Jesus. Então nós temos um rei. Para ser um reino, tem que ter leis. Não pode funcionar sem lei. Nós temos um reino, temos um rei, que é Jesus, e temos leis, que é a palavra de Deus. Para ser um reino, tem que ter rei, tem que ter lei e tem que ter cultura. Nós temos um rei, temos um lei e temos cultura. Mas para ser reino tem que ter rei, lei, cultura e súdito. Nós precisamos de súditos. Nós somos os súditos do reino. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é um reino triunfalista. O reino de Deus não é um reino sensacionalista. O reino de Deus é paz, alegria, justiça, amor no Espírito Santo. Se tem uma coisa que você deve ter certeza, é que você pertence a um reino e que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo para a glória de Deus. Irmãos, para eu concluir,
O reino de Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas, mais do que todas as coisas. Eu não sei se você vai entender o que eu vou falar agora, mas tudo que você condena hoje, inclusive esse dia eu estava fazendo uma frase sobre isso. Tudo que você condena hoje, estará fazendo amanhã. Então cuidado com aquilo que você... Se você fala assim para uma pessoa, vai ficar gravado, tá? Eu gosto disso. Por isso que eu gosto, entre outras coisas, por isso que eu gosto de estar aqui com vocês, porque eu sei que, pastor Wagner, que através daqui a gente está abençoando outras pessoas. Eu vou usar um exemplo aqui, ó. Tudo que você condena hoje, há uma probabilidade muito grande de você estar fazendo amanhã. Então se você condena, se você diz assim, nossa, toda hora com esse celular na mão, não larga desse celular. A gente quer conversar e você está com o celular na mão, está com a cara no celular. Levanta com o celular e dorme com o celular. Ok? Passou, não passou? Aí amanhã você vai estar assim, ó. E aí você dá oportunidade para a pessoa replicar. Você reproduziu o que você condenou. Aminon era pequenininho, pegando um gancho aqui. Aminon era pequenininho e viu o pai cometer um erro. O pai desviou rota. Ele deslizou, pecou, errou contra Deus. O Aminon era pequeno. O Aminon, isso foi, desenvolveu, reproduziu o Aminon. O Aminon reproduziu o mesmo erro que o pai cometeu, só que pior. Ou seja, o que você condena hoje, você reproduz amanhã de forma pior. Entende? Então, se a pessoa fazia uma vez, você vai fazer 10. Se a pessoa fazia uma vez, você vai fazer 5. Nunca uma. Por quê? O que você julga hoje, volta para você amanhã de forma dobrada, triplicada, dependendo de pessoa para pessoa. Então, cuidado quando você condenar alguma coisa. E o Aminon acabou cometendo um erro com a própria irmã e custou a vida dele. Cuidado com o que você fala. Sugere, desenvolve, dialoga, conversa. O diabo busca brecha para acabar com a família, para destruir a nossa vida, para destruir a nossa vida espiritual. Então conversa. Alguém diz assim, é melhor ter paz do que ter razão. E eu digo assim, pastor Wagner, antes eu defendia ideias, hoje princípios. Antigamente eu falava assim, não, eu estou certo. Não, isso aqui está errado, eu estou certo. Hoje eu ouço e digo, realmente você está certa, realmente você tem razão. Não, realmente eu não tinha parado para pensar nisso. Porque na maioria das vezes nós condenamos o certo e promovemos. As pessoas não são empregados nossos. As pessoas nos atendem, nos ajudam, mas ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. As pessoas fazem de boa vontade, então agradeça. Obrigado pelo que você fez por mim. Poxa, muito obrigado. No dia que a Ivani estava lá na clínica, eu fui pegar uma informação para minha esposa. Eu sempre tenho esse hábito de fazer isso. Mas às vezes a correria faz a gente parar, né? E eu tinha pessoas lá no primeiro degrau. Eu fui subindo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, dá licença, bom dia, dá licença. Até lá em cima, até chegar na pastora Ivani. Aí cumprimentei, depois peguei a informação, voltei. Obrigado, obrigado, obrigado. Esse senhor educado, ou rapaz educado. E eu falei, por quê? Porque isso não é comum mais. O comum é você tratar as pessoas com ignorância, com aspereza. O comum é você descontar nas pessoas o que é um problema teu. As pessoas não são culpadas dos teus problemas. Então filtra os seus problemas, absorve os seus problemas e usa os seus problemas para se promover. Porque para alguns existe crise, outros existe oportunidade. Usa esse momento teu, que você acha que é crise, como oportunidade para crescer. Porque os problemas, os desencontros, é uma grande oportunidade para a gente atrair as bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém? Então eu quero dizer o seguinte, que Deus busca pessoas que priorizam o seu reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentada? Não sei.
a bênção de Deus vai chegar até você? Não sei. Aí já é com você. Como é que eu faço para ter uma vida bem-sucedida? Como é que eu faço para ter uma vida de sucesso? Como é que eu faço para ter uma vida realizada? Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você fizer isso, as coisas de Deus vão acontecer. Não se preocupa por aquilo que está fora do teu controle. Irmãos, eu não sei se vocês já entenderam isso, ou já pensaram sobre isso. Mas aquilo que você mais se preocupa, aquilo que mais te consome, pode nunca existir. As preocupações que foram geradas são coisas que jamais acontecerão. As energias que a gente gasta naquilo que não existe e nem vai existir, são as que mais nos consomem. Né? Às vezes a gente se preocupa e fala, ai meu Deus, como é que vai ser meu primeiro dia, né? É um trabalho, como é que vai ser aquela prova, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. E chega lá, você fala assim, meu Deus, eu me preocupei tanto, eu me desgastei tanto, e cheguei aqui, eu fui recebido de uma forma tão simples, tão tranquila. Igual agora, a gente tem uma entrevista com o nadador Guilherme Costa, vocês devem ter visto no meu status. Nós vamos fazer uma entrevista no dia 26, lá na Barra da Tijuca. Ele é uma celebridade, né? Ele é mandar até um abraço aqui para o Guilherme, vai ficar gravado. Guilherme Costa, ele é nadador da seleção brasileira. Ele é uma figura mundial, o mundo inteiro conhece ele, né? Mas ele cresceu com a gente lá no bairro e não sabia a repercussão que ia ter. Hoje ele é um nome mundialmente falando. E nós vamos ter uma entrevista com ele que nós vamos reproduzir no dia 26 desse mês. Então a gente já está ali naquela adrenalina. É um desgaste necessário. Deus cuida de tudo, Deus promove tudo, Deus providencia tudo, e basta nós simplesmente confiar e deleitar no Senhor. Amém? Eu quero terminar dizendo o seguinte, uma frase que está lá no Salmo, um salmo bem conhecido também, tá? E é uma mensagem evangelística para você que está do outro lado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Esqueça tudo. Para tudo. Tá? E eu quero dizer uma outra coisa. Olha só que interessante. Os judeus oram 3 vezes por dia. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Os budistas oram 10 vezes por dia. E o cristão? O cristão ora quantas vezes por dia? Fica a dica aí, tá? Abra mão de tudo para buscar o reino de Deus. Vai chegar um dia que você vai ter um conflito tão grande na tua vida que você vai largar tudo, comida, você vai largar, você vai parar, se você estiver no teu trabalho, você vai parar o que você está fazendo, vai entrar para dentro de um banheiro e vai começar a chorar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque isso vai mostrar a distância que você está de Deus. Vamos supor que você tem uma criança pequena, tipo, né, a criancinha que está aqui hoje. Você tem uma criança pequena e ela, né, é dependente dos pais, não é verdade? Criança pequena, ela fica olhando para o pai. Ela está brincando, mas ela está olhando para o pai e o pai está olhando para ela. Só que de repente o pai se distancia a tal ponto de ficar muito longe. O que a criança vai fazer? Ela vai olhar o pai longe. O que ela vai fazer? Ela vai começar a chorar e ela vai correr na direção do pai. Não é assim? Pai, pai, mãe, mãe, mãe. E ela vai ver no meio da multidão a mãe entrando e ela vai correndo atrás e empurrando e buscando. É isso que vai ser gerado em nós. O profeta Amós disse que haverá um tempo em que não haverá fome de pão nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Vai chegar um momento que nós vamos ficar tão vazios de Deus, tão distante de Deus, que vai bater esse desespero em nós de correr desesperadamente para os braços do Pai. E que o Senhor nos guarde e nos proteja, que estejamos nos braços do Pai, sem precisar correr desesperadamente para buscar. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e nós vamos orar nesse momento. Senhor, grande é o teu poder, o teu amor e a tua graça para com as nossas vidas. Nós temos uma necessidade, a necessidade de Deus. Nós temos uma sede
sede de Deus. Nós temos uma fome de Deus. E queremos, Pai, estar nos teus braços. Queremos fazer a tua vontade. Queremos que a tua vontade seja a nossa vontade, que o teu querer seja o nosso querer. Queremos que o teu pensamento seja o nosso pensamento. Por isso, Pai, nós oramos e te agradecemos e te glorificamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.